Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha dos segundos anos. Espero que vocês estejam todos bem, saudáveis. Vamos direto ao ponto para o vídeo não ficar muito longo. Então, como sempre, estou começando aqui com a correção da atividade da semana passada. Agora, observem que eu estou colocando até dicas de como responder, tá certo? Porque tô tentando aí ajudar vocês nessa habilidade de escrever melhor, mas aí eu preciso também que vocês se esforcem do outro lado, né, para que isso aconteça. Só o meu esforço não vai dar resultado. Infelizmente, eu até queria que fosse, mas não rola, gente. O aprendizado, ele é uns 80% de responsabilidade individual. Então, vamos lá. Eu estou agora tentando ensinar vocês a elaborar respostas que demonstrem diferenças e semelhanças entre as coisas, certo? E assim eu vou continuar insistindo aí em outras atividades, certo? Até que eu veja que a maioria já está conseguindo dominar. Porque, galera, a gente basicamente lê o mundo assim. A gente lê o mundo a partir de comparações, observando duas coisas, observando situações políticas, econômicas, sociais e comparando, vendo semelhanças, vendo diferenças entre elas, criticando essas diferenças, essas semelhanças. Então, é uma habilidade que eu considero essencial para qualquer pessoa. Então, eu preciso ver se vocês conseguem desenvolvê-la, tá? Então, eu vou basicamente discutir as duas questões que foram questões de escrever, questões discursivas, certo? Que são as que eu observo que a galera tem mais dificuldade. Então, eu pedi, estabeleça uma comparação que destaque uma diferença entre a reforma e a contra-reforma. E aí eu dei a dica, utilize a conjunção enquanto para elaborar sua resposta e dê um exemplo. Enquanto Bruna conseguiu uma ótima nota no primeiro bimestre, Ana teve um péssimo desempenho. Olha, gente, eu estou fazendo aqui uma comparação entre duas pessoas e essa comparação está destacando o quê? Uma diferença. Que diferença foi essa? Que uma foi bem de nota e a outra foi mal. Teve gente, pode acreditar, que respondeu dando outro exemplo aqui de português, assim, uma frase qualquer, usando enquanto. Tem noção? Tem noção do problema aí de interpretação? É grave, é muito grave. Então, minha gente, eu tô dando o exemplo de como usar a conjunção, mas é aula de história, não é de português. Então, você vai fazer a comparação baseada aqui no nosso conteúdo, no que eu tô pedindo aqui no enunciado, pelo amor de Deus, tá certo? Então, vamos aí usar o enquanto para deixar a comparação de diferença clara, objetiva, para mim e para você, tá certo? Então, eu escolhi uma pessoa que respondeu bem e ela colocou assim: enquanto a reforma foi um movimento contra as normas da Igreja Católica, só uma dica, quando você for se referir à Igreja Católica, é uma instituição, então é sempre com letra maiúscula aqui, o I maiúsculo. Enquanto a reforma foi um movimento contra as normas da Igreja Católica, a contra-reforma se opôs a esse movimento com ideias como index, por exemplo. Gente, fazer essa comparação entre reforma e contra-reforma era muito fácil, porque obviamente elas são opostas, né? Então, você poderia colocar, enquanto a reforma era contra práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgências, a Contra-Reforma foi um movimento para barrar as ideias reformistas, as ideias protestantes. Então, você está aí destacando uma diferença entre os dois movimentos, usando o enquanto para ficar mais claro, tá certo? Essa era a intenção. A outra, qual das medidas tomadas pela Igreja Católica na Contra-Reforma, por meio do Concílio de Trento, relaciona-se com o processo de colonização da América portuguesa e espanhola, que são consequências das grandes navegações? Explique. A pessoa respondeu: a medida que se relaciona com o processo de colonização é a Companhia de Jesus, ou melhor, a criação da Companhia de Jesus, né? Então, uma das medidas do Concílio de Trento foi criar a Companhia de Jesus, que foi usada justamente como forma de espalhar o catolicismo pelo mundo, principalmente, como a gente está relacionando aqui com as grandes navegações, principalmente para as áreas recém-conquistadas, né?
pelos portugueses e pelos espanhóis. Então, a Companhia de Jesus enviava padres, basicamente, para essas regiões para catequizar os indígenas e assim aumentar o número de fiéis da Igreja Católica, tá certo? Então, essa relação, à medida que se relaciona com o processo de colonização, é a criação da Companhia de Jesus, né? Porque ela foi criada aqui, ó, naquela reunião que a gente estudou, né? A reunião do Concílio de Trento, que foi uma reunião para quê? Para barrar a reforma, né, protestante. Uma das medidas foi a criação da Contra-Reforma e porque ela se relaciona com a colonização que Portugal e Espanha fizeram aqui no nosso continente, porque ela foi usada para catequizar os indígenas aqui, tá certo? Compreendido? Espero que sim, tá? Esperando sempre com muita fé e perseverança que a cada semana eu veja melhores respostas, tá? Mais esforço, gente, mais esforço. Eu sei, olha, tudo que eu tô pedindo a vocês não é para mim, não é para vocês mesmos. Eu quero ver se daqui pro final do ano a gente consegue observar a evolução nessa questão da escrita, tá? Porque realmente tem gente que tá precisando bastante dessa melhora. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de ler, de escrever, leia mais. É a única dica que eu posso lhe dar. Professora, eu não gosto de ler. Pegue uma coisa que você gosta, um assunto que você gosta de futebol, leia sobre futebol. Você gosta de horóscopo, signos, leia sobre isso. Leia, mas leia, né? Mesmo que o assunto possa parecer besta, mas leia, porque isso vai aumentar teu vocabulário, vai aumentar a tua capacidade interpretativa e, acima de tudo, vai fazer você escrever melhor, tá certo? Então, eu não posso fazer isso por vocês, só vocês podem fazer isso por vocês mesmos. Então, pelo amor de Deus, gente, leiam. Tira um diazinho assim na semana. Ah, eu vou ler sobre o meu time hoje, tá? Lê sobre a história do teu time pra tu saber mais. Chegar dando um ou uma, né? De que sabe geral a história do time. Leia sobre o que você gosta que vai ficar mais fácil, tá bom? Agora nós vamos avançando para o nosso conteúdo dessa semana, tá? Que é colonização da América. Está aqui, ó, a imagenzinha do nosso continente, né? Estamos aqui. A gente mais ou menos aqui, nós, né? Especificamente Paraíba. Então, vamos falar, entender como foi esse processo de colonização desse continente, tá? Assim adentramos cada vez mais no conteúdo do período histórico da Idade Moderna, tá certo? Então, vamos aqui exercitar o nosso pensamento histórico, relacionando, né, fatos históricos para a gente conseguir perceber como um influencia o outro, como um é consequência do outro. Então, uma das principais consequências das grandes navegações foi justamente isso que a gente vai estudar hoje, esse processo de colonização da América, tá? Então, a gente poderia afirmar, por exemplo, né, se eu pedisse assim, faça uma relação entre as grandes navegações e a colonização da América. Qual é a relação que você pode fazer? É uma relação de causa e efeito, né? É uma relação de causa e efeito. Por quê? Porque o que motivou, o que possibilitou a colonização da América foi justamente as grandes navegações, né? Então, graças às grandes navegações, né, a gente teve esse processo de dominação efetuado pelos países europeus sobre os povos nativos do continente americano. Observe que eu estou destacando bem a palavra dominação. Por quê? Porque, observe, o continente americano, ele era habitado, né? Ele era... na nossa região, a gente tinha vários grupos indígenas aqui, ainda temos, né, resquícios deles, mas que foram amplamente dizimados nesse processo de colonização. Nessa área que vai ser colonizada pela Espanha, mesma coisa. Inclusive tinha impérios, como vocês estão vendo, né? Império Azteca, Império Inca e os Maias, né? Grandes povos pré-colombianos, ou seja, povos que viviam antes da chegada de Cristóvão Colombo. E eram civilizações extremamente complexas e
que inclusive chocaram até os espanhóis, né, quando viram como eles eram organizados, né, e tudo mais, como a civilização era evoluída, vamos dizer assim. Então, essas regiões todas da América do Norte, mesma coisa, né, você tinha povos habitando. Então, a gente não... Por isso que cada vez mais a gente evita a palavra descoberta, né, porque não é que a coisa estava lá abandonada e foi descoberta pelos europeus, não. Ela estava lá, habitada, devidamente habitada, e houve uma dominação, um processo de invasão e conquista, né? E dominação e subjugação desses povos, tá? Então, diante disso, galera, o nosso foco essa semana vai ser entender como esse processo, né, de colonização aconteceu, como foi a relação entre europeus e indígenas, né, de forma crítica e reflexiva, tentar observar isso, tentar observar esse processo de dominação, principalmente no aspecto da cultura, né, da dominação cultural, que, lembrando aí o que a gente estava falando ainda agora, vai ter muito a ver com a questão religiosa, né, muito mesmo a ver com a questão religiosa. E assim, galera, entender esse processo aqui que a gente vai falar hoje de colonização da América é entender coisas básicas, né? Então, por exemplo, será que a gente consegue observar consequências desse processo de colonização hoje? Com certeza absoluta. A coisa mais óbvia, a mais óbvia de todas, besta inclusive, mas veja, por que falamos a língua que falamos? Por que falamos português? Porque fomos colonizados por Portugal, certo? Porque a maioria ainda, né, embora, né, tenha acontecido a Reforma Protestante, mas se você olhar, e a gente já até discutiu isso, porque a maioria das pessoas ainda pratica o catolicismo? Porque nosso calendário é cheio de marcos relacionados à religião católica? Porque nós somos colonizados por um país que era católico, Portugal, tá? Então, vamos tentar observar, né, de forma mais crítica as consequências que a gente consegue perceber até a nossa atualidade, que são influenciadas, né, são consequências, né, como eu estou dizendo, dessa dominação colonial aqui. Então, esse é o nosso foco dessa semana, entender como foi esse processo de colonização e tudo que é consequência dele. Então, como se deu esse processo de dominação dessa região, né, do nosso continente, do continente americano? Várias potências europeias disputaram esses territórios, como a gente já sabe, né? Quem foram os grandes pioneiros? Portugal e Espanha. Isso aí, é claro, é óbvio. Mas também tiveram outras potências europeias que se destacaram e tentaram, né, se estabelecer para explorar, principalmente, o novo continente. Foram elas Inglaterra e França. A Holanda também teve suas tentativas, mas não chegou a ter grandes repercussões, certo? Então, geralmente, quando a gente estuda esse conteúdo, você vai sempre destacar as três Américas, a América Espanhola, Portuguesa e Inglesa. Por que a gente chama América Espanhola? Porque é a parte da América que foi colonizada pela Espanha. Por que a América Portuguesa? Porque é a parte da América que foi colonizada pelos portugueses. A América Inglesa, porque foi a parte da América colonizada pelos ingleses. Tá certo? Nesse mapa aqui, ó, ele está em espanhol, mas dá para entender tranquilamente. Esse mapa aqui ele vai usar o quê? Legenda e as cores para diferenciar essas regiões. Então, essa região em vermelho é a América Espanhola, essa região em verde é o que inicialmente foi a América Portuguesa, né? O que foi sendo ocupado pelos portugueses, depois isso aumentou, a gente sabe, né, que essa é a nossa região do Brasil. Essa outra cor aqui, um azul, né, vai representar as ocupações holandesas, o amarelo a ocupação francesa e o roxinho aqui as ocupações da Inglaterra, tá? No que hoje, ó, essa região hoje aqui é tudo o quê? Estados Unidos, tá certo? Então, vamos já delimitando aí esses territórios, vamos tentar entender como se deu esse processo de dominação de cada área dessa de uma forma rápida e resumida, certo? Então, vamos lá.
A gente sabe que um dos primeiros países a realmente chegar aqui na América foi a Espanha, né? Apesar de Portugal ter sido pioneiro nas grandes navegações, quem conseguiu sucesso, primeiro no sentido de chegar até o continente americano, por um acidente ou não, que isso aí há controvérsias, mas a gente sabe que o Cristóvão Colombo, né, naquela sua intenção de conseguir uma rota mais rápida para as Índias, vai acabar chegando na região da América Central, né? Essa aqui é a região da América Central. E aí, graças a isso, os espanhóis criaram os primeiros assentamentos nas regiões das Antilhas, nessa região da América Central, nessas ilhazinhas aqui. As Antilhas é uma dessas ilhazinhas. E vão fundar São Domingos, na ilha de Hispaniola, em 1496, tá? Essa foi a primeira capital do Império Colonial Espanhol, certo? Chamada de Nova Espanha. Uma das coisas que eles vão justamente fazer é subjugar, dominar os grandes impérios que haviam aqui, principalmente no caso os astecas, porque os incas já estavam em decadência, mas aí eles vão subjugar os astecas. Uma coisa interessante da gente pensar aqui é o seguinte: professora, eu imagino que tinha muito indígena, tinha milhares, né? De indígenas. O número de indígenas era absurdamente superior ao de espanhóis, né? Porque era uma expedição de talvez no máximo 110, 120 homens contra 200, 300 mil indígenas astecas, certo? Mas por que os espanhóis conseguiram mesmo assim subjugar os indígenas? Porque primeiro houve vamos dizer assim, acordos dos europeus, dos espanhóis, com outros povos indígenas que eram contrários aos astecas, à dominação asteca. Segundo, eles tinham coisas extremamente amedrontadoras para esse povo. E aí eu coloquei esses 3 fatores, que é até um nomezinho de um documentário muito legal: armas, germes e aço, tá? Então, os europeus, eles tinham isso aqui, eu tô falando dos europeus como um todo, tá? Isso aqui já vai servir para entender o processo o processo que todas essas potências, todas essas nações fizeram aqui na América. Eram mais militarmente no sentido das armas evoluídos, dominavam, tinham armas de fogo. Eu não sei se vocês sabem, mas uma informação curiosa é que um dos medos que a gente tem assim, que são medos naturais, vamos dizer assim, são medos que todo mundo tem, é de barulhos altos. Isso é um medo que é normal do ser humano. E as armas de fogo, elas vão justamente trazer esse aspecto, né, do barulho, né, da explosão, com a pólvora e tal. Então é um medo natural que todo ser humano tem e que vai ser algo que obviamente vai amedrontar bastante aí os indígenas, tá? O aço, né, importante, porque assim, nesse período as armas de fogo, elas poderiam meter medo, mas elas não eram muito eficientes, em função de que a mira era muito ruim, eram armas ainda muito, muito rudimentares, certo? Mas eles tinham uma coisa muito eficiente, que era o aço, né? Então tinham espadas extremamente afiadas, que no caso dos indígenas eles ainda não dominavam, né, essa prática. Então as armas eram realmente superiores nesse sentido. Fora a questão dos cavalos, né, que faziam com que eles tivessem uma velocidade muito grande nos campos de batalha, né, e juntando isso ao armamento, você tem aí realmente uma superioridade impressionante. E última coisa que talvez seja mais importante, os germes. O que é que eu quero dizer com germes? Eu quero dizer as doenças. As doenças trazidas pelos europeus quando chegaram, né, vindo no seu próprio organismo, né? Então, os indígenas aqui, eles não tinham sistema imunológico, eles não tinham anticorpos para doenças simples como gripe, por exemplo. Então, quando os europeus chegam e, obviamente, trazem consigo esses germes, né, vamos dizer assim, essas doenças, isso, na verdade, foi o fator que mais matou
os indígenas, principalmente na região da América Espanhola e da América Portuguesa. Os germes, as doenças, a varíola, a gripe, foram doenças que dizimaram milhares, milhões até, de indígenas, né? Porque eles não tinham um sistema imunológico resistente, não conheciam essas doenças, né? O sistema imunológico deles não tinha imunidade para essas doenças, certo? Então, isso é um fator interessante para a gente pensar em todo o processo aqui de colonização da América. Esses fatores foram determinantes para que os europeus subjugassem os nativos, certo? No caso dos espanhóis, eles foram aqueles sortudinhos, né? Porque todas essas nações, quando vieram colonizar a América, o grande desejo era encontrar ouro e prata. E os espanhóis conseguiram de forma rápida até, nos primeiros anos de ocupação, eles conseguiram encontrar jazidas de ouro e prata, principalmente uma que hoje se localiza que na verdade hoje a região é da Bolívia, né? Potosí é até uma cidade da Bolívia. Então Potosí era uma jazida que eles encontraram, né? E para explorar isso, eles se utilizaram amplamente do trabalho indígena, né? Principalmente a mita, tá? E assim, gente, eu não vou encher vocês com informações, muitas informações, mas o que é interessante saber é o seguinte: os indígenas na região da América Central e da América Espanhola como um todo, como eles muitos faziam parte do Império Azteca e Inca e Maia, eles já conheciam formas de trabalho coletivas, formas de trabalho mais, vamos dizer assim, consistentes, né? Sistemas de trabalho. Então, os espanhóis se aproveitaram muito disso. A mita, por exemplo, era algo que já existia. A mita era um tipo de trabalho compulsório que, por exemplo, você era sorteado e você era obrigado a passar um tempo, uma temporada, trabalhando em determinada coisa. Isso já acontecia nos astecas, por exemplo. O governo, né, vamos dizer assim, ele impunha isso. E havia um pagamento, era mal pago, mas havia um pagamento, mas era uma obrigação diante do Estado, vamos dizer assim. Então, muitos desses indígenas já eram acostumados a essas formas de trabalho. Então, os espanhóis se aproveitaram bastante dessa existência anterior, né, deles já conhecerem esse sistema, tá certo? E aí a gente vai para o nosso caso, né, o caso da América Portuguesa. Como a gente sabe, toda essa nossa história de colônia começou em 1500, né? Então, os primeiros portugueses chegam aqui, com eles o navegador Pedro Álvares Cabral, né? Desembarca aí no litoral, né? do novo território. Logo tomam posse, né, dessas terras, têm os primeiros contatos com aqueles que eles vão chamar de uma forma pejorativa de selvagens, né? É interessante pensar, né, de uma forma crítica no choque cultural que ocorre, né, entre indígenas e portugueses, né, pensando agora especificamente no caso do Brasil. Então, é um choque tanto para os portugueses ver aquele povo sem vestimentas, né, aquele povo de uma coloração diferente, e também é chocante para os indígenas ver aquelas pessoas vestidas com materiais que eles não conheciam, né? Com uma coloração de pele diferente, com muitos pelos, né? Com barba. Então, para ambos há um choque cultural muito forte. Só que, obviamente, os indígenas vão ficar em uma situação de desvantagem, né? Porque vão ser aí amplamente subjugados, né? Como a gente viu por causa desses fatores aqui que a gente já falou, certo? Então, entre 1500 e 1530, a gente chama esse período aqui de período pré-colonial. Por que de período pré-colonial? Porque não houve realmente uma ocupação, uma colonização do nosso território, né? O que houve foi um estabelecimento de sistema de feitorias, né? Que eram como se fossem armazéns assim ao longo do litoral, com a intenção principalmente de armazenar para poder
armazenar o pau-brasil que era explorado, tá certo? Nesse primeiro momento não há aí, vamos dizer assim, uma dominação dos indígenas, né? Não há uma escravização. Eles exploram o trabalho da mão de obra indígena, mas por meio do escambo, que era, né, trocando o pau-brasil por objetos que os indígenas não conheciam, tá? Tem professor que diz assim, trocava por bugigangas, né? Mas assim, entenda, eram coisas que para os indígenas eram raras, então para eles era valioso. Não podia não ser para os portugueses, mas para eles eram. Então coisas assim como, por exemplo, machadinhas, né, de aço, né, era algo que facilitava extremamente o trabalho. Então para os indígenas era assim uma coisa preciosa, né? Então, primeiramente a gente vai ter aqui, no caso da América Portuguesa, esse sistema de exploração do pau-brasil, certo? Assim como ocorre na América Espanhola, em toda a região da América, os portugueses, né, vão trazer, como eu já falei, doenças, né, como gripe, varíola, sífilis, que vão causar aí muitas, um extermínio. Talvez tenha sido muito causa de mais mortes até mesmo do que os confrontos realmente físicos, né? O caso da América Inglesa é um caso interessante. Eu queria que vocês observassem aqui a questão das datas, né? Então, a colonização da América Espanhola começa em 1492, aqui do Brasil, né? Aqui da América Portuguesa em 1500. E a colonização da América Inglesa só começa praticamente um século depois, em 1607. Isso aqui é algo que eu acho interessante a gente observar, principalmente no sentido de perceber também que foi uma região que foi independente mais rápido. Então, talvez a gente possa entender isso, essa colonização mais tardia, como um ponto para entender por que essa região ficou independente mais cedo do que outras regiões da América, tá? Mas aí eu tô só adiantando uma reflexãozinha aí para quem talvez já tenha estudado o conteúdo de independência dos Estados Unidos. Outra coisa bem interessante, né, que a gente vai ter na América Inglesa, que é essa região roxinha aqui, que vai formar as chamadas 13 colônias, né, que é o início aí do que será os Estados Unidos da América, certo? Uma outra coisa muito interessante é que vieram muitos colonos protestantes perseguidos lá na Inglaterra, né, pela Igreja Católica, porque lembrem, professora, mas lá na Inglaterra também não teve o anglicanismo? Teve, só que depois com a troca de reis, o que foi que aconteceu? Houve retornos para o catolicismo, e aí no momento que há esse retorno, os protestantes começam a ser perseguidos, e aí isso bate justamente com esse período de conquista desse território, e aí vários desses colonos, né, dessas pessoas que vieram justamente meio que fugidas realmente, né? Vieram porque eram perseguidas. E aí eles vieram para realmente se estabelecer nessa região. Diferente dos colonos da América Espanhola e Portuguesa que vieram para explorar a área, para enriquecer. Então essa é uma coisa interessante e que normalmente a gente chama assim de colonização de povoamento. Por quê? Porque eles vieram para realmente viver naquela região, se estabelecer naquela região. Isso aconteceu principalmente no norte das 13 colônias. No sul já aconteceu uma vinda de colonos, né, que tinham a intenção de explorar, como aconteceu aqui e aqui, certo? Mas isso é uma diferença muito marcante da colonização da América Inglesa, que tudo deve ser levado em conta para perceber as diferenças que até hoje há, né, entre essas regiões, certo? Então, por exemplo, na América Inglesa, com uma presença maior de protestantes, você vai ter uma diferença em relação ao trabalho, tá? Por exemplo, nessa região, você vai ter muitos minifúndios, ou seja, pequenas propriedades de terra que vão usar trabalho livre, né, vão usar trabalho às vezes da própria família para subsistência, para agricultura. Então são coisas que diferenciam e essas diferenças vão ter consequências até hoje. Lembrem daquela reflexão que a gente fez, né? Enquanto, por exemplo, no catolicismo não havia aquela
aquele incentivo à leitura, no protestantismo vai ter. Então, aqui você já vai observar essa diferença, né? E é uma diferença que causa muitas consequências. Você tem uma população alfabetizada e um analfabeta, tá certo? E por fim, galera, a gente vai ter a colonização francesa. Observe que a gente não fala de América Francesa. E por que a gente não fala da América Francesa? Porque não houve realmente uma ocupação da França na América. Você teve ali espaços que foram ocupados muito mais, assentamentos, essa é a palavra. Você vai ter mais assentamentos formados aí na América do Norte, principalmente, né, nessa região aqui da América do Norte, mas principalmente para explorar principalmente o comércio de peles, tá? Você não vai ter muito um processo de fato de ocupação, de colonização dessa região, tá? Então, isso é algo que também vai ser específico do caso da França, né? Então, eles vão trabalhar, como coloquei aqui, entrepostos comerciais, para fazer justamente essa exploração do comércio de peles, né? Vão, depois de um século desse início de colonização, eles vão começar a disputar terras com a Inglaterra, vão perder, né? Vão perder muitas dessas lutas por terra, e a Inglaterra vai aumentando aqui seu território na América do Norte. E depois, quando os Estados Unidos já são independentes, a França vai e vende esse território aqui, que vai ser o território da Louisiana. Vocês já ouviram falar. E é um território que vai ser vendido, né? Em 1803, a França vende para os Estados Unidos os territórios que ainda eram possessões dela. Então, é interessante, né, observar as diferenças aí entre essas nações no aspecto da colonização dessa região. E aí, galera, por fim, vou explicar aqui rapidamente a atividade dessa semana, como vai ser. A atividade dessa semana não vai ser escrita, né? Ela vai ser uma coisa mais ligada à imagem. É a elaboração de um infográfico sobre a América colonial. Calma que eu vou explicar o que é, certo? Então, vamos lá. O que é um infográfico? Um infográfico é basicamente uma imagem, né, na qual você vai colocar tanto informações quanto imagens, certo? Com pouco texto, usando legendas, e vai possibilitar reunir várias informações de maneira sucinta. Aqui eu estou colocando um exemplo para vocês. Esse infográfico aqui é sobre a fome mundial, certo? E aí observe que nesse infográfico, para poder explicar aspectos da fome no mundo, o que é que vai ser utilizado? Vai ser utilizado gráfico, vai ser utilizado aqui, ó, cores mais fortes, e aqui, ó, a interpretação disso, tá vendo? Aqui tá pintado, né? As coresinhas, e aqui aparece o que significa a cor. Então, é a legenda para as cores, certo? E tem gráficos aqui para informar, tem aqui informações de número, né, sobre famintos por região, aí aqui África, América Latina, tal. Então, isso é um infográfico, tá? É um recurso de imagem, né, na qual você vai inserir texto, gráfico, se você quiser, puder, né, imagens diversas e informações escritas, certo? Vai possibilitar você uma visão panorâmica sobre determinado assunto. Então, qual é a minha dica para você começar a fazer esse infográfico? Primeira coisa é você desenhar o mapa da América, tá certo? Ou imprimir o mapa da América. E aí você vai destacar por meio das cores quais eram as regiões, né, da América espanhola, portuguesa e inglesa, certo? Então, aqui já tá a dicasinha para vocês de como é isso. Quando for fazer o da América Portuguesa, lembra de colocar a região maior aqui, né, que é hoje, que não é que logo de cara era a região já toda do Brasil, né? Mas aqui nesse mapa ele está destacando só o litoral, então é importante aumentar mais essa região aqui. Eu vou pedir a vocês esse mapa somente
destacando a América Espanhola, Portuguesa e Inglesa. E aí, além de fazer essas legendazinhas com cores, o que é que eu quero mais de vocês? Que vocês coloquem informações sobre cada tipo de colonização dessa área. Vocês pesquisam, né? Colocam mais informações, tanto de texto, tanto com imagens, né? Então, vou dar uma dica aqui, por exemplo. A América Portuguesa, nesse momento, não explorou muito o pau-brasil? Por que não fazer um desenhozinho de árvores aqui, né? Sendo retiradas, aí vai da imaginação de vocês, certo? Para representar essa exploração do pau-brasil, entenderam? Então, o infográfico é basicamente isso. No caso do infográfico sobre a América Colonial, o primeiro passo, desenhar um mapa, fazer essa diferenciação do que era América Espanhola, Inglesa e Portuguesa, e através de imagens, textos, colocar as características de cada colonização, né? Como foi a colonização da América Espanhola, como foi a colonização da América Portuguesa, como foi a colonização da América Inglesa, tá certo? Eu acredito que é uma atividadezinha que vai levar vocês à pesquisa, vai levar vocês à criatividade, no sentido de organizar de forma prática o conteúdo, e eu acho que vai ser bem enriquecedor fazer essa atividadezinha, né? E quem gosta de desenhar talvez ache até divertido, tá certo? Então, galerinha, era isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido as principais problemáticas do conteúdo de hoje. É um conteúdo super importante que explica muito, né, do que o nosso continente é hoje, né? Muito do que influencia a nossa cultura, principalmente até hoje, certo? Nossa sociedade, as desigualdades sociais, enfim, muitas das coisas são explicadas por esse processo de colonização, tá bom? Espero que tenham entendido a atividade. Hoje eu tentei correr o máximo com esse conteúdo e espero que todos consigam aproveitar, tá bom? Um cheiro para vocês e até semana que vem.